da FAB, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje começando com a célebre frase: ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda que for velho não se desviará. Será? Uma das coisas que mais me pedem quando eu abri caixinha para pedir as dicas do que falar aqui no YouTube foi sobre como fazer o culto com as crianças. Eu imagino que parte das dúvidas existem porque os pais pensam que fazer o culto com as crianças exige toda aquela doxologia, toda a liturgia que a gente tem num culto de igreja para adultos. E se cobra muito da criança que ela tenha um comportamento adultizado, ainda que numa questão tão séria como a espiritual. Então vamos começar parando aqui um minuto. Gente, criança faz criancice, adulto faz adultice. Combinado? Então não espere da sua criança, primeiro, dependendo da idade, uma atenção maior do que 5, 6 minutos. Eu sei, você pensou que ela ficava meia hora ali ouvindo o sermão, né? Não fica, nem você às vezes fica, né, gente? Vamos combinar que alguns sermões a gente consegue nem ouvir por 15 minutos. Abafa. Mas o que acontece? Os pais se frustram porque a criança não consegue ficar muito tempo naquela atividade. E não é para ficar mesmo. Cada período, cada idade da criança, ela tem um recurso mental, o recurso neurológico dela de foco naquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, em casa eu tenho crianças de 3 anos, as gêmeas, e o Theo vai fazer 6 agora. Obviamente o tempo de atenção dos 3 é diferente, o Theo consegue prestar mais atenção por mais tempo, ele consegue pintar, eu tenho um guia que é a lição da escola sabatina que eu uso com as crianças, ele consegue pintar, prestar atenção nos desenhos, elas querem a história. Então como é que eu faço para o culto se tornar uma rotina? Para ser rotineiro ele precisa ser também agradável. Ninguém quer fazer rotineiramente uma coisa, ainda mais as crianças que não têm maturidade ainda para fazer o que é necessário e sim o que elas gostam. Não vai virar uma rotina se for um momento pesado, cheio de bronca, que você quer que a criança fique parada. São crianças de 3 anos, é óbvio que elas não conseguem ficar paradas. Mesmo o Theo, por mais que ele consiga ficar mais tempo, também não consegue ficar muito tempo. Então lá em casa, os nossos cultos com as crianças, o culto infantil, eles não demoram mais do que 10 minutos. Vai ter mãe dizendo assim, poxa, que frustração. Pois é, são 10 minutos. Por quê? É o tempo da gente fazer uma oração, pedir a presença de Deus, cantar uma música que eles gostam, que eles façam coreografia, contar a história da semana que a gente está estudando e daí fazer uma oração final. Às vezes tem 2 músicas, às vezes tem 3, porque cada um quer escolher uma. Mas é um momento em que eu uso de todos os recursos possíveis para prender a atenção e para fazer com que aquele momento seja um momento de prazer, que eles esperem por aquele momento. Se eu ficar o tempo todo, primeiro, contando histórias sem a linguagem adequada para a criança, usando palavras rebuscadas, não trazendo para o contexto da criança, se eu gasto um tempo enorme dizendo para a criança, fica quieto, para aí, fica quieto, presta atenção. Então, eu não vou fazer com que aquele momento seja um momento de repreensão para minha criança. O que eu quero naquele momento de culto? Eu quero que ela cultue a Deus, ou seja, que ela entenda que existe um ser soberano, criador de todas as coisas e renda louvores a essa pessoa, a essa soberania de Deus, e eu quero que ela aprenda histórias que possam servir para a vida dela. Então, Fabiana, vocês sabem que eu uso muito do storytelling. Aliás, se você quer aprender storytelling comigo, tem um link aqui embaixo para você aprender storytelling, ou seja, contar histórias de maneiras mais cativantes. Eu uso muito do storytelling e de recursos de voz, de físico. Por exemplo, na semana passada a gente estava contando a história de Zaqueu para as crianças. A gente passou a semana contando a mesma história, aí no sábado recapitula lá na escolinha da igreja. Então, a gente foi contar para ela, por exemplo, que Zaqueu roubou, pegou o que não devia, depois ele ia restituir as pessoas 4 vezes mais. Então a gente pegou um monte de moeda, mostrou, olha, o imposto, filho, cobrava 5 moedas. Ele ia lá e pedia 10 às pessoas. Era certo isso? A pessoa tinha que dar muito mais. As crianças entendiam, elas seguravam as moedas. Eu até botei um Reels lá no Instagram mostrando um pouquinho. Depois a gente fala, delas ficam ali mexendo com a moeda, ele vai devolver o que ele roubou 4 vezes mais, quanto que dá? Isso aqui já ensina a matemática junto. Aí depois a gente falou que ele subiu na árvore, porque ele não conseguia ver. Então a gente falou, como que a gente consegue ver isso? Subindo mais alto. Aí a gente fez as crianças subirem no sofá para elas verem como amplia a visão delas se elas estiverem no lugar mais alto. Foi assim que Zaqueu fez.
E daí a gente preparou uma refeição gostosa e mostrou que Jesus foi comer na casa dele. Tudo fica mais tangível para a criança, não é simplesmente eu contando de uma pessoa que não só era desonesta, como depois recebeu a graça de Deus. Não, aquilo fica tangível para a criança, ela consegue entender a dificuldade de Zaqueu para olhar, para ver, as pessoas não querendo ficar com ele, o tanto que ele roubou, se materializa. Principalmente porque nessa idade, eu tô falando do período dos meus filhos, mais pra frente você vai ver outros desafios e eu te desafio, pai, mãe, professor, a pesquisar sobre o desenvolvimento da criança para você saber como fazer o culto de maneira mais adequada para a idade e para o desenvolvimento do seu filho. Então nessa idade eles são muito materiais, muito concretos, não tem muita abstração. Então você fala, tem um lobo? Tem um lobo. Sabe, ainda que entenda que é brincadeira, é uma figura concreta. Então, eu trabalho no culto essas coisas mais concretas, tangíveis, para que fiquem impregnadas. Então, a gente vai contar uma história do bom samaritano, a gente brinca de curar, deita no chão, como que o bom samaritano fez, colocou em cima do burrico, que é a lição dessa semana. Então, a primeira dica que eu dou para você é transforme o seu culto num momento agradável para sua criança, num momento de interação entre os irmãos, entre o pai e a mãe, para que eles vejam que aquilo é uma coisa gostosa, não é uma punição, é um momento em que eles estão aprendendo. Segundo, faça-os reconhecer que eles têm acesso ao Rei da Glória, né? Para que eles compreendam que aquilo é um privilégio, poder cultuar a Deus é um privilégio. Terceiro, facilite. Faça com que isso seja adequado para a idade do seu filho, da sua filha. Use recursos. Por exemplo, outro dia a gente estava falando de José e Maria. A gente pegou prendedorzinho, botou sainha para ser Maria, botou a túnica para ser José. Eles andavam com os prendedores, seguravam o menino Jesus. São recursos simples. Eu não tenho, por exemplo, aqueles flanelógrafos lindos, aquele monte de... Eu não tenho. Eu uso objetos do dia a dia em casa. A coisa mais especial, vamos dizer, que eu tenho para ensinar as crianças é o presépio que eu uso no Natal. Então, durante o mês do Natal a gente fica antecipando, falando sobre o nascimento de Cristo, e eu uso o presépio, que é mais elaborado. De resto, eu uso coisas de casa, uso colher, uso prendedor, uso um pano, boto pano neles, faço eles sentirem tudo aquilo, ser um momento divertido. Então, não precisa ser longo, não precisa ser complicado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é o nosso culto em casa, para vocês entenderem. Talvez para alguns aqui falte liturgia, falte as crianças todas sentadas, paradinhas. Eu não acho que isso seja adequado para a idade dos meus filhos, e para muita criança eu acho que não é adequado. Você faça como você bem entender, obviamente, mas eu acredito que a criança precisa se sentir dentro do momento de adoração. Ela sabe que tem reverência, ela sabe que existe uma coisa superior a ela, mas não é um momento de rigidez que eu vou ficar obrigando uma criança pequena a ficar sentada o tempo todo. Não faça isso com o seu filho, não crie traumas na hora do culto infantil, fazendo com que ele se lembre desse momento como um momento de repreensão, de ter que ficar parado. Não faça isso com seu filho. Muito dos traumas e da rejeição que o adolescente tem pela igreja se deve justamente à forma como pai e mãe trataram os momentos de culto com a criança. Preparar para a oração. Papai do céu. Vocês repetem, tá bom? Tá. Papai do céu. Papai do céu, Muito obrigado. muito obrigado Porque morreu na cruz. porque morreu na cruz. Cuida de nós. Cuida de nós, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora come o pãozinho e toma o suquinho depois. Isso. Ela se comportou bonitinho. Isso, come mais pãozinho. Agora você pega a garrafa da Cadê Tatá o vestido? e Esse aqui é o divide. seu. Pega a garrafa da Tatá, É da Tatá. divide a Tatará com a Titi, que a Titi vai querer na casa. Por que? Abre aqui, ó. Esse aqui é qual? Esse peixe também Uma fez Jonas. Cadê o Jonas? Jonas Tati. Ah, ele tá aí. Jonas Tati. Entendi. E ele... Por que ele tá na barriga do peixe? Porque ele também é a puta. Ah, ele comeu pela boca? E o Jonas morreu ou viveu? Bonseiros. Ah. Acabou a história? Acabou, tá? Eu vou botar outro história. A gente está recapitulando a lição da semana. E eles estão contando as moedinhas, porque Zaqueu devolveu 5 vezes mais. Essa é a lição que a gente estuda com as crianças. Vai. Dê um abraço. Corre, dá um abraço pro papai.
Eles decoram o verso livre. Ele subiu bem alto. Subiu bem alto. Como que enxerga bem alto agora? Como que vocês estão Consegue ver o vendo? papai? Jesus veio matar o perdido. Tudo junto agora? Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Amém! Se você gostou, se esse vídeo foi útil pra você, deixa o joinha, não se esqueça de se inscrever. Muita gente assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal, pra gente é muito importante. E faça um comentário aqui pro YouTube entender que você quer assistir o meu conteúdo e mostrar mais vídeos pra você, tá bom? Um beijo grande, tchau!